Kriya Yoga, segundo Yogananda. Kriya Yoga é a técnica para avançar no caminho do despertar espiritual. Foi repassada por Mahavatar Babaji para Lahiri Mahasaya, deste para Sri Yukteswar, que transmitiu os ensinamentos a Paramahansa Yogananda. Seu objetivo é redirecionar a atenção e a energia dos nervos sensoriais e músculos para com a coluna, pela meditação, para que o praticante desfrute conscientemente de um estado de calma, consciência e paz vibrante, magnetizando a espinha ao circular a corrente vital longitudinalmente ao redor dela, retirando assim temporariamente a corrente vital dos nervos sensoriais e concentrando-a nos centros de vida e consciência na espinha. Esta prática ajuda a efetuar uma mudança permanente no centro de consciência, libertando-o da preocupação com o corpo mortal e estabelecendo a mente no altar espinhal da consciência espiritual eterna. A espinha e o cérebro são os altares isolados onde a eletricidade divina da vida primeiro vem descansar quando desce para o corpo. De 7 centros cerebroespinhais, a força vital se ramifica para os nervos sensoriais, mantendo a alma ocupada com percepções materiais. Pela prática de Kriya, a consciência e a energia novamente se tornam centralizadas na espinha. O yogi sente ali uma alegria ilimitada e sempre nova, prova da presença dentro dele do divino. O termo sânscrito para energia vital é prana. Seu ponto de entrada e sede principal no corpo humano é a medula oblongata. Existem 2 tipos de prana: energia cósmica, a fonte de todos os seres vivos, o prana ou energia específica que permeia cada corpo humano. A energia cósmica é a causa da criação dos planetas e de todos os organismos vivos. A energia vital nos corpos de todos os organismos é secretamente suprida pela energia cósmica. Mas esse suprimento divino é diminuído à medida que a energia vital no homem se torna mais e mais individualizada, egoísta e presa ao corpo, ignorante de sua conexão universal. A energia cósmica é mais fina do que elétrons ou qualquer outra força vibratória existente na natureza e é autoconsciente. É o elo perdido entre a consciência e a matéria. A primeira manifestação externa do espírito é a vibração da consciência cósmica. A consciência cósmica se manifesta em estados progressivamente mais grosseiros de vibração, até se tornar energia cósmica consciente. Em sua forma mais grosseira, a consciência cósmica se manifesta como vibração material, ou matéria. Assim, o elo entre a consciência humana e o corpo físico bruto é estabelecido especificamente pela energia vital ou prana. A alma é uma imagem microcósmica do espírito. A ignorância da maneira como a energia vital funciona levou muitos a supor que há uma grande diferença entre mente e matéria, ou mesmo a negar a existência do espírito. Mente e matéria, ambas são vibrações do espírito. A mente invisível vibrando como energia vital é convertida em matéria bruta. A matéria não existe como nos parece. São meramente vibrações de energia vital que são vibrações de consciência. Se alguém pudesse entender e controlar as funções da energia vital, poderia desmaterializar o corpo em seus princípios constituintes originais de consciência e vibração. O propósito da prática é unir a consciência humana limitada com a consciência cósmica ou ilimitada de Deus. Consciência cósmica, Brahman, o absoluto, todos são um e o mesmo. Mesmo quando a criação não era, o espírito era. A criação está sujeita a categorias de tempo, espaço, relatividade, causa e efeito, enquanto o espírito está além de todas as categorias, infinito, imutável e incondicionado. Todas as condições da existência como as entendemos estão contidas no espírito, mas o espírito não é afetado por elas. A prática correta da técnica Kriya o levará à fonte de tudo, abrindo o olho espiritual do conhecimento intuitivo. A prática limpa e estimula o cérebro e fortalece a medula oblongata. O yogi é capaz de viver mais pela palavra de Deus, ou energia cósmica, e menos pelo oxigênio, luz do sol e alimentos sólidos e líquidos. Quando a consciência do corpo é desligada por Kriya, o yogi se torna consciente dos sutis centros espinhais de luz e energia. Kriya Yoga e suas variações são exercícios no controle da força vital. Sua alma está buscando uma experiência de Deus que seja tangível.
Você pode ter certeza de que cada vez que pratica Kriya corretamente, seu sistema inteiro está sendo divinamente mudado. A limitação de tempo da evolução humana é superada por Kriya, que é um método fundamental. O Yogi Kriya direciona mentalmente sua energia vital para girar para cima e para baixo ao redor da medula espinhal sensível. A espinha se torna magnetizada. A força vital, em vez de ser desperdiçada e abusada nos sentidos, é constrangida a se reunir com energias mais sutis. Por tal reforço da força vital, o yogi avançado acelera a regeneração e o rejuvenescimento físico e mental. Seu corpo e células cerebrais são eletrificados com o elixir espiritual. Especificamente, a técnica Kriya transfere a atenção das sensações de visão, olfato, som, paladar e tato para o cérebro, onde, pela percepção intuitiva da alma, o yogi encontra Deus reinando em toda a sua glória. Essa aceleração da evolução pode ser realizada pela prática fiel de Kriya Yoga, desde que o corpo esteja livre de doenças e a mente livre de descrença e erro. Esta mais sagrada das técnicas espirituais, Kriya Yoga, deve ser praticada com exatidão para os mais altos resultados. Não deve haver desvio de nenhuma das instruções dadas nesta iniciação. As regras são poucas, obedeça-as estritamente. Escolha para seu assento de meditação uma cadeira reta, sem braços, ou uma cama firme, sobre a qual um cobertor de lã foi colocado de modo que ele desça sob os pés. Fique de frente para o leste, a direção de onde as correntes solares sutis úteis estão sempre fluindo. Sente-se corretamente com a coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos, com as palmas voltadas para cima, apoiadas nas coxas onde elas se juntam à região abdominal. Não deve haver sensação de tensão ao manter a postura correta de meditação ereta. Os músculos e membros devem estar relaxados. Se você inconscientemente permitir que a coluna se curve para a frente, devido a maus hábitos posturais do passado, você deve endireitá-la a fim de obter os melhores resultados da prática de Kriya. Lubrifique a garganta com algumas gotas de azeite de oliva ou manteiga sem sal derretida ou qualquer óleo vegetal. Coloque o óleo na língua, então deixe-o escorrer lentamente pela garganta. Agora visualize a coluna vertebral como um tubo oco estendendo-se para cima da base da espinha, cóccix, até o cérebro, medula oblongata, e o centro da consciência crística entre as sobrancelhas. Continue praticando este exercício até que você seja capaz de manter o foco em sua medula espinhal oca por um longo período de tempo. Primeira técnica de Kriya Yoga. Com o foco mental acima mencionado e as pálpebras semicerradas ou completamente fechadas, vire os globos oculares para cima e fixe o olhar, sem esforço, no ponto entre as sobrancelhas. Expanda a abertura interna da garganta, rolando a língua para trás em direção ao palato o máximo possível. Não force. A expansão da garganta virá naturalmente com a prática de rolar a língua para trás. Deixe a língua retornar à posição normal, mas retenha a expansão da garganta que resulta de girar a língua para trás. Agora, inspire calma e lentamente pelo nariz. A duração de uma inalação deve ser de 10 ou até 15 contagens. Quando feito corretamente, a respiração inalatória terá um som aspirado e produzirá uma sensação fria no fundo da garganta. Imagine que a respiração está descendo silenciosa e suavemente através do interior do canal cefalorraquidiano oco imaginário, em vez de entrar e sair dos pulmões. Ao inspirar, sinta o frescor na garganta. Concentre-se no som de HA e transfira mentalmente tanto a sensação de frescor quanto o som de HA para a espinha. Sinta que a respiração é uma corrente fluindo através do tubo oco do centro crístico, através do cérebro até a medula oblongata e fluindo suavemente para baixo através da espinha até o cóccix. Mesmo que os pulmões de alguém possam estar perfeitamente saudáveis, é extremamente imprudente prender a respiração nos pulmões até o ponto além do desconforto. Quando o suprimento de oxigênio é usado, o dióxido de carbono reprimido tenta em vão escapar. Como o suprimento de oxigênio foi esgotado, o sangue escuro que entra não pode ser purificado e continua se acumulando nos capilares dos pulmões, fazendo com que eles se expandam até que estejam prontos para estourar. O resultado é uma dor sufocante.
Prender a respiração à força, obviamente, seria prejudicial. Você não pode se matar prendendo a respiração por muito tempo nos pulmões. A natureza fez a sábia provisão de que, quando o sangue venoso retorna para o coração dos pulmões superlotados, o coração palpita e dispara inquietamente sua corrente vital de volta para a medula oblongata. A medula é chocada e a inconsciência é produzida. Então a respiração começa automaticamente novamente. No entanto, você pode ferir os pulmões e o coração ao prender a respiração tolamente. Portanto, você nunca deve dar ouvidos a ninguém que lhe diga para prender a respiração nos pulmões por muito tempo ou para praticar exercícios respiratórios violentos. Expire lentamente pela boca contando até 10 ou até 15, fazendo o som quase inaudível e contínuo de SA alto na garganta expandida. Sinta que a respiração está subindo do cóccix na base da espinha com um som de SA e que está se movendo para cima através da espinha até a medula, para a frente através do cérebro até atingir o topo do tubo cerebroespinal imaginário, no ponto entre as sobrancelhas, o centro da consciência crística. Kriya significa uma prática de inalação e exalação da respiração na coluna, exatamente como descrito. Pratique continuamente, sem parar, até terminar 14 Kriya. Se você estiver muito inquieto, no entanto, pratique a técnica de concentração Ramsa até que sua respiração e mente se acalmem. Então, retome a prática de Kriya. Se você não conseguir praticar corretamente um Kriya, comece de novo e faça esse Kriya corretamente desde o início. Lembre-se dos seguintes pontos-chave na prática da primeira técnica Kriya. Entre mentalmente na espinha. Coloque toda a mente e sentimento lá. Mantenha a inspiração e a expiração iguais e lentas. Não permita nenhuma pausa na respiração. O som deve ser constante. REM, SSSI. O som é feito com a respiração, não com a voz. O som REM é feito profundamente na garganta expandida. Nota: preste atenção se a respiração está entrando e saindo pela boca ou pelo nariz. Relaxe, não se esforce. Aproveite a chegada da paz e as sensações calmantes do efeito regenerativo na espinha que acompanham a prática de Kriya desde o começo. Esteja atento à sua prática. Faça cada Kriya com consciência de sua importância. 14 práticas consecutivas de Kriya pela manhã e 14 práticas consecutivas de Kriya à noite são tudo o que é permitido para o início do caminho do yoga para o aluno. A prática matinal de 14 Kriyas deve ser sempre antes do café da manhã. A prática noturna de 14 Kriyas pode ser antes do jantar, ou no mínimo 2 horas após uma refeição. Nunca pratique com o estômago cheio. Após praticar a técnica Kriya, permaneça na postura de meditação por pelo menos 15 minutos. Quanto maior o período, melhor o resultado, esforçando-se para sentir mentalmente a corrente vital subindo e descendo pela espinha. Por meio de sua concentração contínua, você começará a sentir a magnetização da espinha e a atingir, sem qualquer esforço ou tensão, um estado sem fôlego, em que a meditação pode produzir mais facilmente a consciência da alegria e bem-aventurança cósmicas. A profundidade da concentração é mais importante do que a duração da meditação, mas ambas são necessárias para o desenvolvimento espiritual avançado. Tente organizar sua agenda de tal forma que em pelo menos um dia da semana você possa ter uma meditação longa, 2 horas se possível, na qual você possa praticar outras técnicas antes de fazer seus 14 Kriyas e depois sentar-se por muito tempo em profundo silêncio. Segundo Kriya Yoga, Mahamudra. O propósito da primeira técnica. Kriya apresentada é magnetizar a espinha circulando conscientemente a força vital, correntes de energia vital, para cima e para baixo dentro da coluna vertebral. Subindo e descendo continuamente na espinha, a força vital cria um dínamo de energia que, como um ímã, atrai para a espinha certas correntes de energia vital dos nervos sensoriais. A mente, assim desconectada das sensações corporais, pode transferir seu centro de consciência do corpo físico para o altar espinhal de Deus. Ao desconectar as percepções sensoriais do território limitado da matéria, o yogi se torna consciente, por meio de percepções sutis, da esfera ilimitada da consciência cósmica.
Mahamudra é um método simples, mas imensamente eficaz para endireitar a coluna e para encorajar a distribuição correta de prana, correntes vitais. A prática correta de Mahamudra equaliza o fluxo de energia vital para todas as partes do corpo. Deve ser realizada 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite, antes da prática regular de 14 crias. No entanto, devido à eficácia de Mahamudra em magnetizar e ajustar a coluna, esta técnica pode ser praticada a qualquer momento em que você precisar de ajuste. Preparação. Como a prática de Mahamudra também envolve a prática de Kriya, faça preparações como você faria para Kriya, lubrificando a garganta com algumas gotas de azeite de oliva ou manteiga sem sal derretida ou óleo vegetal. Técnica. Parte 1. Sente-se no chão com as costas eretas. Dobre a perna esquerda para trás de modo que a sola do pé esquerdo apoie o quadril esquerdo. Puxe a perna direita para cima contra o corpo, de modo que a parte superior da perna fique o mais próximo possível do tronco e a sola do pé fique plana no chão. Coloque as mãos com os dedos entrelaçados ao redor do joelho direito. Inspire como na técnica Kriya. Então, prendendo a respiração, dobre a cabeça até que o queixo toque o peito. Ao mesmo tempo, solte as mãos e estique a perna direita para a frente até que ela fique reta no chão. Continuando a prender a respiração, segure com ambas as mãos os dedos do pé direito e puxe-os suavemente em sua direção e fique assim enquanto for confortável. Então, endireite a coluna e levante o joelho direito para cima até que a perna esteja novamente na primeira posição, puxada para perto do corpo. Depois disso, expire como na técnica Kriya. Parte 2. Repita a prática com as posições das pernas invertidas. Parte 3. Sente-se com ambas as pernas dobradas contra o corpo e junte as mãos ao redor dos joelhos. Inspire como na técnica Kriya. No final da inspiração, prenda a respiração e dobre a cabeça até que o queixo toque o peito. Ao mesmo tempo, solte as mãos e estique ambas as pernas para a frente até que estejam esticadas na sua frente. Ainda prendendo a respiração, segure os dedos do pé esquerdo com a mão esquerda e os dedos do pé direito com a mão direita, e puxe-os suavemente em sua direção e permaneça nessa posição enquanto for confortável. Então, retome a posição ereta com a coluna reta, ambas as pernas dobradas perto do corpo e as mãos dobradas ao redor dos joelhos. Depois disso, expire como na técnica Kriya. A prática de 3 partes descritas anteriormente constitui uma performance de Mahamudra. Execute o Mahamudra completo 3 vezes antes de praticar Kriya propriamente dito pela manhã e à noite. Há uma tendência natural de tensionar os músculos das costas durante a flexão para frente. Os benefícios da prática serão muito aumentados, no entanto, mantendo os músculos relaxados. É essencial que a coluna seja alongada não apenas na parte superior, mas também na parte inferior. Isso é realizado apenas se a perna esticada for mantida reta enquanto se puxa os dedos dos pés. Jyoti Mudra. Os 2 olhos físicos revelam a matéria. O único olho espiritual revela o espírito. O propósito de praticar Jyoti Mudra é ver a luz do único olho, pelo próprio esforço, e encontrar através deste olho espiritual a orientação da onipresente e onisciente consciência crística. A abertura do olho espiritual não é realizada por sugestão ou imaginação, é um evento real, uma experiência direta. Quando a mente e o psíquico do yogi estão acalmados e concentrados unidirecionadamente no centro da consciência crística entre as sobrancelhas, o yogi contempla ali a luz do único olho. Jyoti Mudra lhe dá este batismo espiritual de luz. Nossa carne nada mais é do que eletricidade condensada. Contemplando a luz do olho espiritual da intuição infalível, você entenderá o que Jesus quis dizer quando disse: a luz do corpo é o olho, portanto, quando o teu olho for bom, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas quando o teu olho for mau, o teu corpo estará cheio de trevas. Lucas 11:34. O propósito do Jyoti Mudra é impedir a fuga da força vital através das aberturas da cabeça dos ouvidos, nariz e boca, e usar a força vital capturada para iluminar o olho único. Para obter resultados, você deve seguir firmemente no caminho da realização espiritual,
praticando todas as técnicas de meditação fielmente e com devoção. Técnica: sente-se na postura de meditação com a coluna ereta. Coloque o polegar da mão esquerda levemente sobre o tragus da orelha esquerda e o polegar da mão direita levemente sobre o tragus da orelha direita. O tragus é a proeminência carnuda na frente da abertura ou holly na orelha. Coloque o dedo indicador de cada mão levemente, mas com uma pressão suave, sobre os cantos externos das pálpebras fechadas. Coloque os dedos médios nas laterais do nariz, nas narinas. Coloque os outros dedos acima e abaixo dos lábios. Com os dedos mantidos levemente nessas posições, inspire como na técnica Kriya, ao mesmo tempo olhando para cima, sem esforço, e focando os olhos fechados no centro da consciência crística ou olho espiritual, no ponto entre as sobrancelhas. Prendendo a respiração, simultaneamente exerça uma pressão firme, mas suave, com todos os dedos, fechando completamente as orelhas, nariz e aberturas da boca e mantendo os globos oculares fixos na posição de olhar para cima. Enquanto continua a prender a respiração pelo tempo que for confortável, observe a luz giratória do olho espiritual, a aurora boreal espiritual. No final desta parte, libere a pressão dos dedos, sem removê-los de suas posições, e expire como na Kriya. O precedente constitui uma prática de Jyoti Mudra. Realize este mudra várias vezes após sua prática matinal de 14 Kriyas e à noite, após sua prática de 14 Kriyas. Ao segurar a respiração durante o Jyoti Mudra, a pessoa tensiona involuntariamente a caixa torácica para manter a expansão resultante do peito. O yogi pode obter melhores resultados relaxando voluntariamente o peito durante esta parte do Jyoti Mudra. Terceira, Kriya, técnica de concentração de Hansa. Este método ensina como alternar a corrente vital no corpo à vontade e como trazer relaxamento perfeito. Ao praticar esta técnica de concentração, é uma boa ideia sentar-se em uma cadeira de encosto reto com um cobertor de lã colocado sobre ela. Vire-se para o leste e sente-se ereto, sem tocar sua coluna no encosto da cadeira. Sempre mantenha a coluna e a cabeça em uma linha vertical reta durante a prática. O corpo deve estar relaxado, com as mãos apoiadas com as palmas para cima nas coxas, com as pálpebras completamente fechadas, ou meio fechadas. Concentre seu olhar no assento do olho espiritual, entre as sobrancelhas. Desse centro de calma e concentração, observe mentalmente o fluxo natural de sua respiração entrando e saindo. Não interfira em seu processo de respiração. Tente se sentir desapegado sobre isso como você se sentiria se estivesse apenas observando a respiração de outra pessoa. Conforme a respiração entra, cante mentalmente Ham. Conforme a respiração sai, cante mentalmente Sa. Não deve haver movimento da língua enquanto você canta mentalmente as palavras. Cada som no universo tem uma correspondência mental e efeito mental diferente. Ham e Sa são duas palavras sagradas do canto sânscrito que têm uma conexão vibratória com a respiração que entra e sai. A repetição mental de Ham, com a respiração que inspira, e de Sa, com a respiração que expira, tem um efeito mental marcadamente calmante e, portanto, ajuda o yogi a se concentrar neste exercício de observar a respiração que entra e sai. Com a prática correta e contínua, você sentirá uma grande calma. Gradualmente, você perceberá sua verdadeira identidade como alma, superior e existindo independentemente de seu corpo físico. Pratique esta técnica Hamsa diariamente. Além disso, você também pode praticá-la durante períodos de lazer, ou quando estiver viajando, ou sempre que estiver sentado em qualquer lugar sem fazer mais nada. Há 4 períodos durante cada dia que têm uma correspondência vibratória com as 4 estações do ano. Manhã é primavera, meio-dia é verão, noite é outono, meia-noite é inverno. 4 mudanças ocorrem no corpo durante essas 4 estações magnéticas do dia. A prática de yoga neutraliza os efeitos no corpo dos 4 períodos de mudança, vitalizando e magnetizando o corpo com correntes de vida e com consciência cósmica. Portanto, é melhor praticar essa técnica de produção de imutabilidade e Hansa no pico desses 4 períodos do dia. O propósito da prática de Hansa é ganhar passividade consciente e libertar a atenção dos emaranhados sensoriais. Sob o feitiço de Maya,
Ilusão cósmica: o homem se identifica com o corpo físico que requer a atmosfera do ar, assim como um peixe precisa do ambiente da água. A respiração é o cordão que liga a alma ao corpo. Quando se aprende a elevar-se acima da necessidade de respiração, ascende-se aos reinos celestiais dos anjos. Ao observar o curso da respiração que entra e sai, o yogi descobre que sua respiração naturalmente desacelera e acalma a ação relativamente violenta do coração, pulmões e diafragma. O órgão mais sobrecarregado do corpo é o coração. A técnica Hansa é um método para descansar o coração. Sua prática, portanto, aumenta a longevidade e libera uma tremenda quantidade de corrente vital, que é distribuída por todo o corpo, recarregando, revitalizando e renovando todas as células do corpo e prevenindo sua decadência. No sono, experimentamos relaxamento sensorial. Se alguém puder aprender a controlar o batimento cardíaco, poderá experimentar o sono consciente. Muitos yogis da Índia praticaram esta técnica Hamsa e, por meio dela, alcançaram maestria sobre a ação do coração. Desde os tempos antigos, os grandes yogis da Índia sabem como deixar o corpo voluntariamente, honradamente e alegremente. Quando o coração descansa, a respiração se torna desnecessária. A energia vital então se retira do coração e dos nervos sensoriais para a espinha e o cérebro. Isso desconecta os 5 sentidos, cujas mensagens incessantes do mundo exterior normalmente mantêm o ego continuamente perturbado e a atenção dispersa. Por meio da desconexão sensorial pela prática de Hamsa, as sensações cessam de despertar pensamentos, que por sua vez cessam de despertar a mente subconsciente por pensamentos associados. A atenção, portanto, se torna livre de todas as distrações e o yogi está pronto para prosseguir para a prática avançada de concentração e meditação. Hamsa pode ser chamado de Kriya Yoga silencioso, mas uma vantagem do exercício Hamsa é esta: pode-se praticá-lo depois do jantar ou antes do jantar, em silêncio ou entre multidões, enquanto o Kriya Yoga deve ser praticado apenas quando o estômago estiver vazio ou parcialmente vazio e em privacidade. Hansa pode ser praticado a qualquer hora e, portanto, é livre para ser interiorizado. Portanto, deve-se praticá-lo com frequência durante os períodos de lazer, bem como durante as atividades regulares. O cultivo da prática de Hamsa durante os períodos de lazer aumentará os bons efeitos derivados da prática de Kriya Yoga. De fato, a prática da técnica de Hamsa nunca deve ser abandonada. O propósito da prática da técnica de Hamsa é produzir o êxtase divino que a prática profunda de Kriya Yoga proporciona. Uma hora de oração ou meditação ou qualquer outra técnica não produzirá tanto avanço espiritual quanto uma hora de prática de Hamsa. Da mesma forma, é necessário continuar a prática de Hamsa para obter o resultado desejado da prática superior de Kriya Yoga. Preparação e postura para Hamsa. De frente para o leste, sente-se em uma postura meditativa. Pratique a técnica Hamsa até que você consiga se concentrar facilmente. Inspire lentamente, contando de 1 a 20. Prenda a respiração e conte de 1 a 20. Depois expire lentamente, contando de 1 a 20. Prenda a respiração e conte de 1 a 20. Repita isso de 6 a 12 vezes. Inspire lentamente e tensione todo o corpo. Relaxe todo o corpo e expire lentamente. Repita 6 vezes. Se você não conseguir prender a respiração confortavelmente na contagem de 1 a 20, reduza o número da contagem conforme necessário. Mantenha a mesma contagem, o que for mais confortável para você, durante cada uma das 4 partes deste exercício. Então respire fundo, expire rapidamente e permaneça sem respirar enquanto ela permanecer sem desconforto, e espere mentalmente que a respiração entre. Quando a respiração entrar por si só, diga mentalmente Hum, e quando a respiração sair por si só, diga mentalmente Sa. Mantenha os olhos fechados ou meio abertos sem piscar e gentilmente fixe o olhar para cima e para dentro em direção ao ponto entre as sobrancelhas. Depois de praticar essa técnica profundamente, aproveite o estado sem respiração o máximo que puder, sem desconforto. Repita 3 vezes. Então esqueça a respiração e ore.
Ou sente-se em silêncio, sentindo-se em paz? A prática de Ramsar. Ao fazer o exercício Ramsar, não force a respiração para dentro e para fora. Respire naturalmente, apenas observando, ou seja, estando ciente da respiração que entra e sai. Quer a respiração permaneça nos pulmões ou flua para fora, sempre espere até que ela flua naturalmente novamente. Lembre-se de que o objetivo desta prática é aumentar naturalmente os intervalos em que a respiração não flui e aproveitar o estado de falta de ar. Não regule a respiração para cantar em um ritmo definido. Deixe o canto mental seguir o desejo natural da respiração fluir para dentro e para fora. Concentre-se no intervalo em que a respiração não flui, sem forçar esse estado silencioso e sem respiração. Ao observar a respiração, você apaga metafisicamente a identificação da alma com a respiração e o corpo. Ao observar a respiração, você separa seu ego dela e sabe que seu corpo é sustentado apenas parcialmente pela respiração. Quando você tensiona e relaxa o corpo e solta a respiração antes da prática de Ramsar, você interrompe o movimento e o processo resultante de decadência nas células dos músculos, mas não nas dos órgãos internos, o coração, os pulmões e assim por diante. Ao observar a respiração durante a prática de Ramsar, a respiração se torna rítmica e calma. O coração fica quieto. Uma mente inquieta e preocupada aumenta a ação do coração. Uma mente quieta acalma a ação do coração. Qualquer explosão de sentimento aumenta a ação do coração. Uma respiração ofegante também aumenta a ação do coração, enquanto a respiração tranquila acalma o coração. Ao observar a respiração calmamente, você faz com que tanto a respiração quanto a mente se acalmem. Uma mente e respiração calmas desaceleram e acalmam o movimento do coração, diafragma e pulmões. Quando o homem puder viver mais pela palavra de Deus, energia cósmica, e menos pelo pão ou respiração, e puder controlar o coração, sua bateria corporal será carregada internamente com energia cósmica e não precisará depender tanto das fontes externas de vida.